encontro. Tá até com saudade dessa frasezinha que ela fala. Bom, então o assunto de hoje é inteligência artificial. E para quem estava aqui ouvindo o nosso bate-papo, vocês sabem que tanto eu quanto a Flávia não somos experts nesse assunto. E foi por isso que a gente convidou o Bruno, para quem já faz parte da nossa comunidade. Provavelmente vocês já tiveram aula com ele sobre gestão de tempo, sobre ferramentas, sobre. eh, facilidades dentro do empreendedorismo, e agora ele traz uma nova curiosidade para a gente poder discutir. Para quem ainda não nos conhece, nós somos do Olho no Olho, nós somos um negócio de impacto, a gente fala de temas e assuntos relevantes para quem empreende, para empreendedores da vida real, para quem está aí no dia a dia, no corre, se desdobrando em muitas funções. E foi daí então que veio essa vontade, curiosidade da gente falar sobre inteligência artificial. Afinal de contas, já que a gente ainda não consegue se desdobrar em muitas, e normalmente, nem sempre a gente consegue contratar mão de obra ou trazer pessoas para dentro da nossa empresa, mais funcionários, mais apoio. Quem sabe essa não pode ser uma ferramenta que facilite a nossa vida e facilite o nosso empreendedorismo. Então, queria dar boas-vindas para quem ainda não é de casa, bem-vindas de volta para quem já é de casa e agradecer o Bruno por estar aqui com a gente hoje e conversando um pouquinho sobre esse tema que está tão em alta. Boa noite, pessoal. Todos me ouvindo aí? Imagino que sim, já vi alguns sinais ali. É, Primeiro, só fazer uma pergunta. Quem aqui é o primeiro contato no olho no olho? Se não quiser abrir a câmera, quiser levantar a mãozinha, mandar no chat, só para a gente entender aqui. Eu entender também, né? Ah, tivemos uma perda? Não. Acho Tem que que não. mudar. Ninguém? Sandro é primeiro, seu Temos. primeiro contato? Com olho no olho, sim, né? E Daniele também. Sara já nos Daniel, conheceu, mas ainda estamos nos conhecendo ainda, num processo de flerte. estão flertando. Que bom. É, Primeiro para. O que? Fala aí, Sara. é isso aí. Tô flertando. Boa. Boa. É, Pessoal, vou abrir o encontro aqui. Provavelmente eu vou ter alguns momentos que eu vou estar apresentando uma tela, né? Quem está no celular, às vezes, se ficar pequeno, pode perguntar, que eu leio. Eu vou tentar ter essa atenção, tá? Tudo que eu mostrar aqui, a gente vai enviar para vocês que participaram do encontro, né? A Isabela está com o contato de todos aí, então a gente vai mandar. E eu fico muito feliz, assim, por ter mais um convite com olho no olho, né? Eu já tive contato em algumas turmas. E há pouco tempo também não estou mais dando aula diretamente nas turmas, mas vez ou outra faço um encontro aqui. É um projeto que eu admiro muito, então quem está se aproximando agora vale a pena colar, porque é algo com muita intenção, assim, muito carinho. Então os resultados vêm, assim, a gente tem visto que o olho no olho tem entregado aí para quem se aproxima dele. Eu vou projetar minha tela aqui, vocês me avisam se está tudo certo, beleza? Andei aqui, pronto. É, Screen share. Vocês estão vendo tudo aí, né? Deixa eu ver. Ficou bom? Grandão? Agora sim. Beleza. Primeiro, olá, né? Boa noite para vocês, novamente. E olá, realizando meu sonho, tá? Meu sonho é pegar um tubo infinito, que eu nunca saísse dele, eu ficasse rodando de um lado para o outro, né? Eu acho que não tem maneira melhor de mostrar um IA realizando meu sonho, né? Eu surfando, isso é uma foto minha mesmo, lá, tentando surfar, ela pegou, ficou lá brincando com isso, tá? Quem que é o Bruno, tá? Eu não sou um especialista em IA. Primeira coisa que acho que vale a gente falar, né? E provavelmente vocês vão ficar tontos de tanta essa imagem rodar na tela de vocês, por isso que eu vou voltar pro Olá. É, Quem é o Bruno, antes de mais nada? Eu não sou um especialista em IA, mas eu sou uma pessoa que é conhecida no olho por facilidades, a Isabela definiu bem.
Eu brinco que eu sou um preguiçoso, e um preguiçoso é a pessoa que você normalmente pergunta o jeito mais fácil, mais rápido de fazer algo, né? Então, é, quando você quiser uma solução rápida, você me pergunta. Mas a Bela convive com isso aí, sabe bem as dificuldades e as partes boas. Mas quando a IA chegou na minha vida, há alguns anos, né? Vamos dizer, o uso da IA diretamente, da IA generativas, nós vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos hoje. Eu fiquei desempregado, assim, fiquei desempregado porque o que eu fazia era criar conteúdo para escola. E de repente ficou muito fácil criar conteúdo para escola. Então, tipo, o meu trabalho que eu cobrava num nível assim, começou a ter tanta assistência que eu comecei a querer estudar isso em vez de me afastar. E hoje em dia, né, trabalho com gestão de projetos, né, dentro de uma empresa de engenharia, outra área completamente diferente, né, tive que dar uma guinada. Porém, ainda uso muito das habilidades, né, de criação e, mais do que isso, eu potencializei minhas habilidades usando as IAs que estão disponíveis. Eu brinco que desde o dia um, né, assim, no dia que lançou o ChatGPT, que acho que foi a primeira das grandes viradas aí que trouxe pra gente, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, eu fiz questão de pagar. E as pessoas falam, você é doido, pra que pagar? Tem de graça. Eu fiz questão de pagar porque eu falei, cara, isso tirou meu emprego. Se eu não aprender como isso funciona, né, em breve isso vai me incomodar de uma maneira mais profunda, né? Eu acho que agora eu tô começando a colher alguns entendimentos disso, então não me dito um especialista, me dito mais um curioso em IA, e acho que eu vou dividir um pouquinho dessa curiosidade com vocês aqui hoje. E em outros momentos também fico super disponível para isso, tá? Rapidão, o que que a gente vai viver na próxima hora, tá? Para a gente setar as expectativas aqui, né? Nós estamos em 10 pessoas aqui, talvez entre ali uma ou outra. A gente vai ampliar um pouquinho o nosso entendimento sobre IA. Eu sou uma pessoa que eu acho que não tem como a gente eu chegar para você e falar assim, pô, pega essa bicicleta e sai pedalando. Sem te explicar que você tem que encher o pneu, né? Sem te explicar que o que que é um pneu, né? Pneu fura se você passar num prego, né? Então a gente vai falar uma partezinha um pouco mais cabeça e que eu espero que desperte a curiosidade de vocês em aprofundar nisso. A gente vai brincar com as IAs aqui, eu deixei um mundo de IA aberto aqui atrás do meu computador, a gente vai entrar nelas e eu vou, junto de vocês, criar alguns raciocínios, né, e algumas visões de como a gente pode usar isso, tá? Vou rapidamente também discutir risco e desafio, né? E vou estimular que vocês troquem um pouquinho aqui, tragam suas curiosidades, né? Suas dúvidas, aplicações, para a gente aprender um com o outro também. Tá? O, uma coisa legal aqui é, eu acho que a gente se refere a IA como uma pessoa, assim, a IA, né? E eu acho que hoje nós vamos entender um pouco mais disso. Para começar, eu queria pedir. A gente não precisa se dividir em grupo, eu acho que a ideia era fazer em grupo, mas eu acho que a gente está num grupo aqui que está suficiente, né? Rapidinho, para cada um falar assim, ó, pô, eu sou o Bruno, tá? Eu moro na Serra do Cipó, mas transito entre Belo Horizonte e Serra do Cipó. Para mim, um dia perfeito é um dia inteiro na praia, tá? Com minha família, com minhas sobrinhas, né? Com todo mundo por perto ali e terminando ele ali de noite com a fogueirinha, de preferência fizesse frio. E eu acho que a IA vai impactar meu trabalho de uma forma absurda nos próximos 2 anos, né? Eu, inclusive, estou sendo contratado numa empresa para estudar como que a gente pode implementar processos, né, entrando com tecnologia dentro deles ali. Então, eu acho que, basicamente, a IA vai moldar muito do meu trabalho aí nos próximos 2 anos. Não sei nem dizer para que rumo. Aí eu convido a Adri aí para se apresentar rapidinho aí, em 30 segundos. Só um minuto. Meu nome é Adriana, moro em São Paulo, sou confeiteira. E o meu dia perfeito é como você falou, na praia. Na praia, no sítio, na piscina, tendo água, sossegada. E o que vai impactar, ainda não consegui entender muito. Porque eu sou confeiteira, então não consegui, entender, apesar de usar bastante, entendeu? Para acentuação, pontuação em algum texto que eu coloco no meu Instagram. E é isso. Boa. Obrigado, Adri. Alguém quer Nada. voluntariamente falar aí, se despertar? A gente pode ouvir umas 4 vozes, depois a gente dá seguimento também. Não sei se todos vão querer falar, né? Não me sinto bem forçando a fala aí. Ô Bruno,
Eu não sei quanto vai mudar em 1 ou 2 anos, mas eu tenho convicção de que vai mudar. E eu posso dizer mais do que eu gostaria de mudar. Eu sou o Sérgio do Olho no Olho, que eu não falei a primeira parte, mas eu gostaria muito que o Olho no Olho tivesse incorporando a inteligência ou esses recursos tecnológicos para ajudar os empreendedores no seu dia a dia. Então, eu queria que a gente utilizasse os recursos que a inteligência artificial tem para nos ajudar a ensinar os empreendedores e não só ensinar os empreendedores, ajudá-los a executar algumas coisas que são mais básicas pelos empreendedores para que eles tenham mais tempo de cuidar de outras coisas mais importantes do negócio, como o preço do cacau que a Adri já está pensando aqui. Então, eu gostaria muito que ele ajudasse a fazer uma transformação no nosso método de trabalho e de ensino nos próximos 2 anos. Eu acho que é inevitável, Sérgio. Eu vou até trazer um pouquinho da teoria aqui hoje de como a gente coloca. Sandro, vi que abriu o microfone aí, quer colaborar com a gente? Sandro, prazer em estar com vocês. Sou novo no grupo, convite da Flávia, né? Eu faço parte, eu moro aqui em São José dos Campos, sou agrônomo de formação, trabalho aqui no PIT, estou com uma startup ligada ao agro. Ouvindo a Adri falar aí, é possível, acabei de consultar o chat GPT, é possível plantar cacau em Ubatuba, Será é que uma ele tem solução. certeza disso? Já, já é uma das formas, né, Adri, como é que a inteligência vai te ajudar. É só fazer a Estamos pergunta para ele. chegando na solução já. Eu vejo com uma expectativa muito boa em cima da IA, né, a parte boa, né? Coincidentemente, no final de semana eu estava fazendo um curso de tráfego pago aqui em São José dos Campos, e é impressionante o potencial dessa ferramenta. Por muitos está sendo subutilizada. Você faz muita coisa com ela, que nem o Sérgio comentou, você economiza muito tempo, você foca, né, realmente onde vai ser o seu diferencial, onde você tem seu trunfo, a sua sabedoria. Eu acho que vem para esse é o seu lado bom. O lado talvez não muito bom seria assim, como é que a gente vai se diferenciar e vai poder ser competitivo no mercado para poder ter toda essa do jeito que a gente trabalha hoje, né? É isso. Dia perfeito é o dia que eu puder ajudar um pouquinho cada um com alguma experiência que a gente possa estar agregando ao grupo. Obrigado pelo convite. Boa, bela resposta. Legal, Sandro, prazer. Acho que você vai ter também bastante a contribuir aí. Mas, ó, eu acho que vai ser inevitável, assim, para todos nós. Isso vai impactar, já tem impactado, como a própria Adri falou, né? É legal pensar na persona da Adri, né? Uma confeiteira. Você fala, não, calma aí, confeitaria. Mas, eu uso, eu uso muito, né? Então, pô, de alguma forma, já incorporou aí na nossa vida. E eu acho que respondendo não, né? Trazendo a provocação para o Sérgio. Eu acho que a resposta para sua pergunta é a mesma coisa que alguém falar assim, eu queria que a gente usasse a internet no meu negócio. Acho que no futuro vai ser inevitável, né? Tudo vai incorporar IA, vídeo que o próprio WhatsApp aí, né? Uma ferramenta já, pô, você já tem isso. A gente vai falar um pouquinho também disso hoje. Vou voltar aqui meu compartilhamento e vou entrar numa fala aqui rapidinho para vocês, que eu acho que é bem legal assim, né? Pô, quando que surgiu a IA? Em 2023, tal, né? O que as pessoas contam, né, quando você vai estudar, é que o criador do termo IA foi esse cara aí, o John McCarthy, né? Então hoje vocês aprenderam algo novo. Quem foi o cara aqui que criou esse termo, né, inteligência artificial? E ele definia, quando alguém falava assim, o que que é uma inteligência artificial? Ele definia isso de uma forma bem simples. Ele falava, é um computador, né, uma coisa não humana ali, que consegue simular a nossa inteligência de forma igual ou maior. Então ela consegue fazer algo melhor, né, ou no mínimo o que um ser humano entrega. Então, até abaixo disso, a gente considerava ainda algo, né? Nós vamos falar aqui, né? Alguns outros nomes, né? E de repente, quando a gente teve aquela virada do chat GPT, foi quando finalmente a gente teve uma IA generativa que fazia algo igual ou maior à inteligência humana, e isso deu uma provocada no mundo, né? Deu uma provocada em todo mundo ali que estava conectado na internet.
Pensando rapidamente, né? O que que significa inteligência, né? É a nossa capacidade de aprender. Então é ouvir alguém falando e absorver aquilo, inferir, falar, será que é isso mesmo? E depois falar, poxa, talvez seja, talvez não seja, né? Raciocinar em cima daquilo, criar uma ideia em cima disso, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vai ter dois tipos de inteligência, tá? E essa bombardeio de conceitos acaba em 2 minutos também, que é, eu tenho preditivo e o generativo. Quando eu falo isso, Dri, você que é uma usuária aí e tá usando muito, qual que é o tipo de IA que você tem usado muito? Ela é preditiva ou generativa? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Legal. Não, era a resposta que eu esperava, né? E nós estamos aqui para brincar disso. Mas você normalmente, quando você fala assim, não, estou usando as IAs, provavelmente você usa muitas IAs preditivas. Você nem sabe. Porém, a que você está falando é a generativa, que é a IA que cria algo para você. Relaciona esse termo gerar, né? Generativo a criar, né? Então está criando algo para você. Como assim preditivo, Bruno? Né? Quando eu falo preditivo, é uma inteligência artificial que usa os dados para prever o resultado do futuro. Me explica melhor. O Waze, né? Ou o Google Maps, né? Ou aplicativos de deslocamento, ele usa os seus dados, né? Para prever que hora você vai chegar no futuro, né? Então ele é uma inteligência artificial preditiva. Ele analisa tudo isso, né, e consegue usar ali. Tem uma inteligência artificial por trás, aí te entrega essa prevendo isso, né? Uma parte um pouco mais cabecinha assim, né? Se vocês já ouviram falar de machine learning ou máquinas, né, aprendizado de máquinas, é quando simplesmente a gente tinha máquinas que conseguiam aprender, identificar um determinado comando. Então, imagina uma indústria passa uma camisa verde e a máquina pega a verde. Ela aprende a identificar a verde, né? Isso era como a gente tinha nos anos 80. Nos anos 90 e 2000, a gente já tinha o mais próximo do que a gente está falando do Waze ali. A gente já conseguia fazer um deep learning. O que que é isso? É entender por pedaços. Ele não precisava ver toda a cadeia de blusas. Ele já entendia que a cada tempo ele ia coletar uma blusa X e guardar. Como assim? Quem usa Spotify, o aplicativo de música, né? Isso usa, né, uma inteligência artificial baseado no deep learning. Quando você passa rápido uma música, ele entende que você não gosta daquele tipo de música. Ele não precisa que você avise para ele, não gosta desse tipo de música. Ele entendeu que você não gosta. Quando você começa a escutar o CD todo Raça Negra ali, curtir um domingão, ele fala, pô, é isso que ela gosta, né? Vou botar isso ali na sua playlist. Só que aí você escuta isso segunda e não gosta tanto, na outra semana ela já troca para outras coisas que você escutou. Então ela vai pegando e tentando aprender com os pedacinhos do seu comportamento e te gerar uma predição do que você pode gostar. Ela cria música? Spotify cria música? Não cria. Ele não é generativo, ele não cria música, né? Então o Waze cria caminho? Não. Ele passa em caminho que já passaram. Ele passa em dados que já aconteceram, né? Então isso é a diferença grande. A preditiva, ela não cria. A generativa, ela cria. Eu dei o exemplo do Spotify, esqueci de mostrar isso, né? O Spotify é um exemplo que também que eu gosto de falar que matou meu gosto musical. Porque antes eu adorava pesquisar uma música para ouvir que eu gosto. Aí eu falava, não, eu quero ouvir hoje Nando Reis. Aí eu ia lá ouvir Nando Reis. Quero ouvir hoje música clássica. Aí eu ia lá, sei lá, pesquisava alguma coisa, botava uma coisa. O Spotify hoje em dia eu simplesmente clico, ele começa a me sugerir coisas assim. Não sei se vocês já caíram nesses aplicativos, YouTube também, né? Você entra na fila do YouTube, ele começa a sugerir música assim. Você nunca caiu nisso não, André? Você ainda resiste? Não, eu tenho medo. Vai que cai um sertanejo. Nada contra, mas eu pesquiso. O problema é quando cai no sertanejo, você gosta. Aí você fala, E aí é que eu nossa, não gosto, por isso que eu já nem né? tento. Então, Eu já nem mas eu deixo ele também. selecionar. Eu não gosto, mas esse que é o problema. Eu até falo, eu até brincava disso. Teve uma vez que ele selecionou Britney Spears, do nada, isso foi real. Ele jogou no meio da minha playlist assim, um Britney Spears, pô. Aí a princípio eu falei, nossa senhora, como assim? Aí depois eu entendi, porque na semana anterior eu tinha tido uma festa, o pessoal tinha usado meu celular.
O pior que eu gostei, que eu falei, pô, faz uns 20 anos que eu não ouço Britney Spears, deixa eu ouvir essa música dela aqui, né, e tal. Então, de alguma forma, ele sabia que semana passada, né, um pedacinho do meu comportamento foi esse e me jogou nisso depois. Já matando o spoiler, o que a gente vai falar mais hoje é IA generativa, que ela cria conteúdo, texto, imagem, agente, resposta. Ela cria o que a gente quiser. Como alguém bem disse, né, ela faz infinitas funções. Elas fazem infinitas funções. Eu gosto de comparar, né, com o motor. Eu vou mostrar essa analogia ali na frente, por quê. Alguém já ouviu falar desse termo LLM, linguagens de grande porte? Vez ou outra, quando você for ler um artigo, alguma coisa, eu vi que o Sérgio balançou a cabeça, a Bela disse que não, mas assim, isso é uma curiosidade tosca, assim, que é, agora que vocês estão usando isso, estão aprendendo, é tipo você aprender a ler qual que é o tipo de pneu que tem no seu carro, né? Ou então, tipo, o tipo de motor que tem no seu carro. O LLM, ele quer dizer modelo de linguagem de grande porte, que nada mais é do que o motor. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Como assim linguagem de grande porte? Ele é um modelo que suporta, né, que você converse com ele e ele te responda, né? Tem uma interação responsiva, aprenda com você, busque isso. Então, tem uma definição aqui mais cabeça, tá? Mas LLM, se vocês ouvirem, é o mesmo que a generativa, é o mesmo que ChatGPT. Como assim, né? ChatGPT, né? Coisas que vão gerar texto, música, imagem, vídeo. Ah, DeepSeek. DeepSeek é uma LLM. Quem ouviu falar do DeepSeek aí essa semana, né? Gemini. Gemini é uma LLM, né? Ah, Bruno, mas como assim, né? Não é tudo mesmo ter coisa de inteligência artificial? Não. Elas são mesma coisa que eu falar para vocês assim que todo motor de carro é o mesmo motor. Por isso que eu tô falando isso. Então vou agora pedir para que vocês pensem assim: o ChatGPT é um motor de carro Ford. O DeepSeek é o motor de, sei lá, pega um carro chinês, né? Tem que pegar um carro da China aí também. Mas então pensem nisso, assim, é um tipo de motor, né? Mais do que um tipo, é uma marca de motor, tá? Para provocar vocês ainda mais. Guarda essa informação e agora uma coisa legal para contar para vocês. O John McCarthy, né? Ele criou o termo IA em 1950 e a gente fala que pouquíssimas pessoas usavam, só quem era muito da academia, quem os caras cabeçudo que pesquisavam, os americanos principalmente, né? Depois a gente veio para um modelo de sistemas, quando começaram a surgir as linguagens computacionais, né? Os sistemas de informática e tudo mais. Um pouco mais de gente tinha uma ou outra inteligência artificial preditiva por trás, tá? Conseguia programar isso e ter isso. Nos 2010 ali a gente teve o boom do digital, que foi quando, pum, a inteligência preditiva ela bombou. E hoje em dia, né, pela estimativa que eu olhei hoje, tá? Pelo próprio ChatGPT e por outras duas inteligências artificiais com fontes do Wikipedia e do Globo.com, 50% da população mundial está em contato com LLMs, com motores de carro. Putz, isso é muito potente. Isso é muito potente. Isso é tipo assim, se a internet foi revolucionária, isso vai ser até difícil de entender a velocidade. Isso porque nós estamos falando que há 3 anos atrás não tinha nem essa conversa. A gente ia fazer uma aula dessa aqui e não ia aparecer ninguém. Ninguém ia ter nem curiosidade de saber o que que era, né? Beleza. Exemplos de motores, né? Então, você tem o ChatGPT, ele é uma marca de motor. Eu vou mostrar para vocês os motores que o ChatGPT já fabrica. Você tem o DeepSeek, que essa semana entrou no mercado, semana passada, com um motor a princípio, porém ele fez uma tática que o motor dele já foi copiado por várias pessoas, né? Ele entregou o projeto do motor dele para o mundo. E você tem o Claude aqui, que é um outro exemplo de LLM. Você vai ter o Llama, que é aquela que tem no WhatsApp, né? Por exemplo, como é que funciona aqui, né? Aí eu brinco que a gente pega o motor sozinho ele só serve para dar força, né? Ele consegue usar, a gente precisa botar ele na lataria. Uma lataria é o WhatsApp, né? Então, quando eu tenho por dentro do WhatsApp, eu tenho um modelo desse, né, no chat GPT, usando o WhatsApp. Quando eu uso o Canva, mesma coisa. Quando eu uso o Copilot, que eu vou mostrar para vocês que é o da Microsoft, mesma coisa, tá? Então, no fim, eu sempre vou ter a lataria motor, né? Ah, e quando eu crio uma ideia de um post, você está usando um motor para
fazer uma latariazinha. Talvez seja só um lado do carro, não seja a lataria inteira, né? Mas você está usando ele para criar um pedacinho ali de fora do que você vai usar, tá? Eu gosto dessa analogia porque agora, quando alguém falar assim, ah, DeepSeek ou ChatGPT, o que que é melhor? Aí você vai falar assim, uai, né? Depende. Você quer um motor de caminhonete ou você quer um motor de Fusca? Tem motor de Fusca para algumas coisas é melhor que um de caminhonete, né? Dependendo. O custo, a manutenção do Fusca é bem mais barato. Da caminhonete é mais potente. Você quer economizar ou você quer chegar em um lugar que você precisa de muita informação? E é mais ou menos isso que a gente está vivendo com o DeepSeek e o ChatGPT. Eu vou mostrar com vocês na prática por quê, tá? Beleza, Bruno, né? Fora essa parte, eu brinco que essa parte nós temos que falar, porque eu acho que, assim, no mínimo, um pouquinho mais curioso, quem pegou, prestou atenção, sai, assim, que é, cara, ok, eu estou usando uma coisa que tem uma história por trás, né? Mas como que isso vai me ajudar, tá? E aí eu queria começar com fazer uma reflexão com vocês, né? Eu te encontro na rua, assim. Aí nós estamos andando, eu falo, fala, Adri, fala, Sérgio, né? Fala, Bela, barará. Vai chover? O que que vocês vão me responder, Aonde? né? O que que você me responderia, Adri? Natural, sem pensar na do Sérgio. Você pensou alguma E coisa aí? pensar, ah, já tá chovendo. Já tá chovendo. Perfeito. Eu não vou nem pegar o exemplo da Bela, que eu acho que a Adri deu dois exemplos perfeitos, né? A primeira coisa que eu queria conversar e vou mostrar para vocês é sobre prompt. Quem já ouviu falar sobre isso? Você ouviu, Dri? Você que está usando aí? Prompt, ele é o comando, tá? Ele é basicamente aquele comandinho que você vai dar no chat GPT para ele funcionar. E o que que eu quero mostrar para vocês, tá? Que um comando com contexto, por isso que a pergunta do Sérgio foi interessante, onde, né? Ele vai funcionar mais às vezes do que uma resposta de bate-pronto, né? Porque a minha pergunta pode ter sido incompleta. Provavelmente vocês usam o chat GPT ou outras ferramentas. Eu hoje aqui vou usar o chat GPT, tá? Vou usar também o DeepSeek e vou usar também, vou mostrar para vocês o Copilot, tá? Meu chat GPT, ele pode ter alguma diferença com o de vocês. É até legal que vocês enxergam. Ele é a versão paga. Custa R$ 100 por mês. E eu acho legal a gente refletir sobre esse custo, que é o seguinte, né? Dá para você usar para coisas que te custariam muito mais que R$ 100 por mês. Inclusive o seu tempo, às vezes, né? Vale, vale muito, né? Então, assim, pô, dependendo se você economizar ali meio dia de trabalho, um dia de trabalho, né? O que que você faria hoje em dia? Eu acho que é um investimento a se pensar, tá? E eu vou falar um pouquinho mais disso também no final da aula, que é alguns alertas para a gente tomar. Então, vamos lá, né? Vou usar a pergunta que a gente fez aqui pro chat GPT. Bruno, Baixou. a gente Deu. está na sua tela dos slides, tá? Eu não sei se você trocou de tela. Ixi. Deixa eu mudar aqui então. É, acho que vai funcionar. Vê se vai funcionar. Tá agora aqui? Agora estamos no chat com você. Então o que que eu vou brincar? Nós vamos brincar de perguntar pro chat GPT para dois motores diferentes a mesma pergunta. Tá? Duas marcas de motor diferentes. Então, eu vou perguntar aqui DeepSeek também. Tá. Primeira coisa que é bacana da gente perceber. Você lembra que eu falei para vocês motores? Por que motores? Olha aqui os motores do chat GPT. Ele tem diversos motores aqui, tá? Cada um deles tem e ajuda para alguma coisa e funciona melhor para algumas coisas. Ele até te fala para quê. O DeepSeek, Ô, ele acabou de Bruno, chegar no mercado e ele tem eu, um motor. eu não sei se para os outros está assim, mas para mim está muito pequenininho assim de ver. Ah, tá. Deixa eu aumentar aqui, ó. Aqui, ó. Você vai ter os motores aqui, ó. Um que é mais inteligente, outro que é mais lento, outro que é bom em lógica, outro que é bom para quase tudo, né? Isso é engraçado, é excelente para a maioria das perguntas. Mas olha que engraçado, ó. O ChatGPT, ele está no mercado há mais tempo, ele custou mais caro, ele foi um motor que já investiram muita pesquisa nele. Quando eu faço uma pergunta aberta, ele já usa toda a inteligência dele para saber onde eu tô, né? Então ele provavelmente busca algum dado aqui do meu browser, né, do meu navegador e me informa o meu dia.
O DeepSeek, ele é um motor mais baratinho, porque ele acabou de sair no mercado. Ele é pouco treinado, pouco desenvolvido, e a grande vantagem dele é porque ele é econômico. Por isso que ele fez esse estardalhaço. Porque tudo que o ChatGPT investiu em vários anos de pesquisa, o DeepSeek não investiu nem um décimo para chegar num resultado muito parecido que as primeiras versões do ChatGPT. Então, qual que é a tendência? Não, o DeepSeek é incrível, barará, não. A tendência é que ele rapidamente fique tão bom quanto o ChatGPT. E eles fizeram ainda uma coisa. Eles fizeram o motor, botaram o motor no mundo, entregaram o projeto. Falaram assim, quem quiser copiar o motor, o projeto está aberto. Então tá todo mundo, um tanto de gente no mundo melhorando esse motor. É bem possível que isso aqui, em breve, esteja incrível e consiga me dar mais informações. Mas o que que eu queria refletir com vocês, né? Independente do uso, se eu não fizer um bom prompt, ele vai me dar a resposta que ele entende. Eu brinco que tem brinco não, eu gosto de usar uma metodologia que é o que eu falo, PPQO, né? Que é por quê, né? Eu não eu vi na ordem. Por quê, para quem, quando e onde, tá? Então vamos supor, vai chover. Por que que eu tô perguntando isso? Vai chover hoje à tarde? Ah, eu tô perguntando isso porque eu vou sair de noite. Hoje à noite eu vou sair. Poderia vir para ele fazer essa pergunta. Hoje à noite, não, amanhã, vamos dizer, amanhã de manhã vou sair, né? É, já falei quem que sou eu, o que, quando, também falei, vou numa entrevista de emprego, né? Amanhã de manhã, beleza. Vai chover? Olha que tosco, assim. Não tem muito a ver o que eu falei com ele, mas olha como a resposta dele vai melhorar. É a mesma coisa que encontrar alguém na rua e perguntar: vai chover? Outra coisa é eu encontrar a Dri e falar assim: Dri, amanhã eu tenho entrevista de emprego. Tô preocupado com esse tempo aí, Dri. O que que você acha? Pô, Bruno, tá calor pra caramba, então, ó, não vai de blusa cinza não pra não dar pizza. Só, tipo assim, se chover, beleza. Tipo, eu dei outro contexto pra ela. Então, assim, olha só, ele já me falou aqui sobre a defesa civil, né? O que que pode acontecer, parará. Me trouxe a fonte. Ok, isso aqui é uma pergunta que tipo, talvez ele daria uma resposta similar, mesmo sendo mais aberta, tá? É... Então, assim, primeira coisa que é legal de saber é dê contexto para o seu comando. Traga dentro do seu comando mais informações possíveis. O Sérgio fez uma provocação que é legal, assim, ó. Olha só, quando eu chego aqui pro chat GPT e eu falo assim, quero montar um livro. Uma coisa nada a ver aqui, totalmente sem contexto. O que que ele me faz? Ele me faz perguntas sobre o que que eu quero fazer. Ele tem uma abordagem tipo a do Sérgio. Ele fala assim, tá, mas por quê? O DeepSeek, ele vai ter uma abordagem mais direta. Olha só. Ele vai tentar, eu acho que ele vai tentar me ensinar direto como é que eu faço para escrever um livro. Olha lá, ó. O que que é uma resposta mais inteligente? Na minha Mas, visão, Bruno, a do uma, ChatGPT. As suas uma também, não? perguntinha. Claro. O chat GPT traz uma resposta personalizada porque você já vem conversando com ele, ele já está alimentado. Aí vocês vão perceber isso, que o meu, na verdade, ele me perguntaria meio que isso aqui, se não fosse, se eu não tivesse, mas como eu tenho aqui 2 anos de conversa com ele sabe até nome de vocês, ele sabe todo mundo aqui, ó, tem uma pasta da aula de hoje, ó, de tudo que eu pesquisei, tudo que eu fui olhando e tal. Mas isso é uma das vantagens de pagar, tá, Flávio? Porque isso virou um cérebro meu externo. Eu literalmente posso perguntar assim coisas muito íntimas, inclusive me dê feedback sobre o que que eu tô mandando mal e ele me dá um feedback bom, tá? Quer ver? Isso é engraçado. Aqui, ó. Que estou mandando mal atualmente. Trabalho. Vamos ver, assim, teve uma vez que ele teve uma conversa bem valiosa comigo sobre isso. Bruno, pelo que acompanhei, você está tocando vários projetos ao mesmo tempo, né? Aí ele vai me passar uma série aqui de pontos para eu fazer uma reflexão. Teve uma vez que eu usei isso, foi o melhor feedback que eu recebi nos últimos anos, porque eu trabalho meio autônomo há uns anos, então não tinha gestor, né? Não tinha pessoa para me dar esse feedback.
Mas beleza, não vamos desvirtuar não, que isso é interessante aqui e IA dá para fazer tudo, inclusive aprender mais sobre a gente mesmo, ou não, a gente pode duvidar dela também, tá? Ok, o que que eu queria passar de recado aqui? Foco no prompt, tá? Quanto mais paciência eu tiver para fazer a minha pergunta, melhor vai ser a minha resposta. Quanto melhor o motor tiver treinado para o tipo de pergunta que eu fizer, provavelmente ele vai me responder com algumas perguntas. Então, se o motor está te dando muita certeza, olha, o post é isso, o post é aquilo, para um pouquinho, respira, melhora o seu prompt, né? E faz. Você vai ver que provavelmente ele vai te retornar algo melhor, tá? Beleza. Segunda coisa super valiosa de usar. Isso aqui é como uma pessoa vazia. Se eu falar com ela assim, só que ela é muito inteligente. Se eu falar com ela assim, ô, eu tô querendo, né? Vamos supor, tem alguma confeiteira muito famosa aí, Dri? Mega famosa, que existe? Uma Ah, como é que é o nome dela? Carola Crema. Carol Lacrema. Perfeito. Carol Lacrema. Deixa eu ver aqui. Você conhece a confeiteira Carol Lacrema? Vamos ver aqui, né? Provavelmente vai buscar, assistir uns vídeos no YouTube, viu? Ó, tá aqui a Carol. É essa aqui? Deve ser, né? Do que seja doce. Aí eu vou falar É o isso mesmo. seguinte. Vamos supor, Dri. Aí eu vou brincar aqui com vocês agora. Assim, eu lembro que teve muita gente colocando assim: eu quero aprender a fazer tal coisa, tal coisa. O que que eu acho legal do ChatGPT? Do ChatGPT não, das IAs. Se você entender a lógica dela, é uma caixa infinita. Vocês vão mergulhar nisso aqui e tem solução infinita. Eu vou mostrar para vocês, para quem quer a solução pronta, a gente vai ter uma ferramenta aqui que chama Coletivo IA, tá? Então você pode entrar nessa ferramenta, nós vamos mandar para quem está na aula. Eu posso perguntar assim: eu quero uma IA de criar imagem. Ele vai me mostrar aqui todas as IAs disponíveis de criar imagem. Essa é uma turma aqui de BH que faz essa curadoria. Eu conheço inclusive os meninos, é bem legal o trabalho deles. Então, assim, carro, lataria pronta, a gente pega aqui. Aqui nós estamos brincando de sujar a mão, de ser mecânico, tá? Então eu vou virar assim, vamos supor que a Adri tá lá, cara, precisando criar uma ideia nova para Páscoa. Então ela vai falar assim: assuma a personalidade da Carol Lecrema e me dê uma consultoria. Cacau está caro e não sei como fazer com a Páscoa. Quais caminhos posso pensar para ainda vender? Eu vou dar prompts meio curtos aqui, meio ruins, tá, gente? Mas pensa que você poderia desenvolver isso, inclusive tem como você conversar. Ó, deu a mesma dica que você deu, Bela. Produtos alternativos. Já tô Aí entra uma buscando. brincadeira, né? A Carol Crema provavelmente não tem um conteúdo histórico na internet grande o suficiente para a gente realmente entender a personalidade dela. Mas imagina isso na escola, quando alguém virar e falar assim: eu estou estudando sobre o Brasil. Aí você falar: quero conversar com Pedro Álvares. Ou não, vamos usar o exemplo melhor: Zumbi dos Palmares, que é uma figura que a gente não fala tanto. Aí beleza, aí ele entrou numa pira aqui que ele já me botou dentro de uma conversa, tá vendo? Meu prompt foi ruim. Eu falei, eu quero conversar com o zumbi. Ele simulou a conversa com o zumbi. Aí eu posso falar, não, eu quero conversar. Ok, isso é brincadeira. Mas agora vamos para um problema real. Vamos para o problema da Adri, né? Vamos supor, Adri, você tá sendo meu exemplo hoje, tá? Vamos supor que a Adri tá com um problema gigantesco ali, gente, de, pô, faturamento mesmo, tá difícil vender. Então a Adri vai chegar aqui um dia e vai falar assim, olha, nos últimos 2 meses, fechei R$ 1.000 no negativo. Aí eu posso contar aqui tudo, ó, meu produto custa X, Y, Z. Eu posso fazer até melhor. Eu posso colocar a minha planilha aqui.
Deixa eu ver se eu tenho uma planilha aqui legal pra gente. Aqui, ó. Vou botar essa aqui. Que essa planilha aqui é o seguinte. É quem falou que ia participar do encontro de hoje, tá? Mas então eu posso chegar, vamos supor, vou mudar o problema aqui, vou tirar a Adri um pouco. Vou pensar que a Bela e a Flávia estão planejando o encontro de hoje aqui, né? E elas têm essa planilha, que foi a resposta que elas rodaram, um formulário que você perguntou para o seu cliente. E aí, o que que eu sei disso? Eu posso subir isso aqui e falar assim: me ajude, né, a tirar conhecimentos desses dados. Vou fazer uma pergunta super aberta, tosca aqui, ó. Ele vai analisar aqui quem se inscreveu. Então, assim, se eu pegar minha planilha de faturamento e colocar aqui, ele pode me ajudar? Pode. Eu vou mostrar para vocês que ele pode errar. Então, ele pegou toda a pergunta que a gente fez aqui e organizou já para a gente em tópicos. Eu fiz uma pergunta muito aberta, né? Eu não trouxe um desafio. Mas vamos supor, né, pegando o desafio ali, igual a gente estava, pô, o desafio nosso é montar a aula, né? A partir disso. Eu posso vir e perguntar o que você me sugere como conteúdo para esse nível de turma. Eu estou dando um exemplo aqui que vai se aplicar mais ao olho no olho, mas se eu quiser, eu posso pegar um exemplo aqui, que é o da planilha. Eu ainda posso falar mais. Eu falo assim, simula uma planilha de vendas para eu fazer um exercício. Vou escrever errado aqui, porque já é meu amigo aqui, ele entende tudo. É... Ou, vamos ver enquanto ele pega aqui. Por que que hoje em dia o meu motor principal é o ChatGPT, tá? Porque a versão paga dele me permite subir documentos, então eu consigo pegar isso e brincar mais com isso, tá? Então vamos supor aqui, ó, ela me deu uma planilha de vendas aqui mensal, ó, com quantidade, produto, ela fez uma brincadeira aqui pra gente aqui, ó, preço unitário e tudo mais, né? Eu poderia perguntar para ela assim, qual, sei lá, qual foram os meses que tive maior variação de venda e faturamento? São coisas diferentes, né? Vamos ver se ele vai entender isso aqui ou se tem isso. O que que é essa parte que eu brinco assim, né? É, vocês estão vendo essa tela minha do porquê, quando, quem não? Então, né? Tem uma coisa legal que é, Não, a se gente eu está no faço... chat GPT ainda. Ah, tá, vocês É. estão no ChatGPT. É, porque eu tinha um outro slidezinho aqui que é, quando eu faço um comando, um prompt, e eu coloco uma referência, que é, por exemplo, uma planilha, um livro, uma pessoa, um texto que eu fiz anteriormente, é a mesma coisa que eu dar um comando com mira. Que eu viro e falo assim, ô, eu quero isso, e você sabe que tá aqui dentro o que eu quero. Em vez do mundo inteiro, você fala assim, olha, é isso aqui que eu quero que você pesquise, né? Então, naturalmente, imagina uma pessoa que você dá para ela um livro e você fala, ô, lê a primeira página e me passa isso, em vez de ter que ler o livro inteiro. Ela provavelmente vai fazer uma análise melhor definida, né? Então, beleza, ele vai trazer aqui o percentual de faturamento. Não, beleza, como eu posso usar isso, tal? Aí entra o olho no olho, né? O olho no olho vai te provocar a ter seu controle. Não adianta nada eu querer usar o chat GPT se eu não tiver a minha planilha. Se eu não souber quanto eu gastei em cada mês, quanto eu vou gastar mês que vem, o que que eu vou fazer, como eu vou controlar isso. O ChatGPT não vai simular a minha vida real. Ele vai me ajudar a criar cenários, né, em cima do que eu colocar para ele. Beleza? Como que eu migro disso para um plano de vendas, né? Agora eu vou falar assim, a partir desse faturamento, vamos supor que isso é do ano passado, né? Espero que 2025 seja bem similar. Aí tem uma coisa que eu adoro fazer, que é o seguinte: o que que é caro pra caramba hoje em dia? Um especialista no mercado. Pense como um especialista em marketing para pequenos negócios. Como deveria iniciar o planejamento da comunicação para 2025?
Pô, só esse aqui, especialista em marketing dos pequenos negócios, custa mais que os R$ 100 que eu pago aqui. É isso, por isso que eu tava falando pra vocês. Tem hora que o uso dele vai ser muito bom. Então ele vai pegar aqui e basicamente montar uma consultoria aqui para você, né? Em cima da sua definição de problema. Ele vai fazer a consultoria para você? Tem jeito. Se você plugar essa inteligência em latarias que fazem isso, tá? Então pensem sempre nisso. Nós estamos brincando no motor. Eu vou mostrar para vocês algumas latarias, tá? Mas ó, dois recados que eu acho. Oi, oi, Bela. Pode falar, desculpa. Eu ia falar dois recados que eu acho bem claro antes da gente avançar aqui, que é não ter preguiça de escrever. A Bela estava falando disso antes da aula hoje. Qual que é o problema de quem está vivendo no mundo? Tá tão fácil gerar conteúdo que a gente está com preguiça de ler e naturalmente de escrever. Então eu consigo mandar áudio, eu consigo fazer tudo. Inclusive tem como eu mandar áudio aqui pro chat GPT, tem como a gente conversar com ele no modo voz, né? E eu trocar a voz com ele aqui e tudo mais. E aí eu posso falar com detalhes. Eu já liguei o chat GPT voltando para casa no carro, assim, e usei ele para fazer uma reunião mesmo. Olha, eu tive um problema, eu preciso disso, disso, disso. Aí ele ia respondendo, eu ia ter que ter paciência, eu ouvia, ele era prolixo, aí eu respondia. Então, assim, não adianta eu querer chegar lá e pô, pegar a solução. Até porque isso é o motor. Isso não é a lataria. Vocês que vão ter que colar isso no negócio de vocês. Então, vocês têm que enxergar como que isso vai para um post, como que isso vai para um texto, como que isso vai para um planejamento, como que isso vai para uma planilha, né? Ele pode te ajudar a acelerar isso. Desculpa, Bela. E eu queria aproveitar, né, antes da gente passar para frente, para retomar algumas dicas que o Bruno deu até aqui para a gente usar de uma forma mais produtiva essa ferramenta. Então, para começar, o PPQO, e aí eu caprichar no seu prompt, caprichar no seu comando. Então, por quê, para quem, quando e onde é a primeira dica. A segunda que ele passou aqui para a gente hoje foi a gente trazer o chat GPT como um personagem, né? Então, se ele pode ser o nosso consultor, se ele pode ser a Carol Lacrema, se ele pode ser um músico, a gente colocar ele nesse papel para nos ajudar a interpretar essas questões que a gente está colocando. E para alimentar esse próprio chat GPT ou qualquer outro motor com referências. Então, eu gostaria de dicas de confeitaria de acordo com a Carola Crema. Ah, eu gostaria de que você pudesse, a partir da planilha do meu negócio, me indicar qual foi o produto menos vendido. Eu gostaria, a partir da minha lista de produtos precificados, que você me indicasse um mix adequado para Páscoa. Então, você colocar informações extras dentro desse motor vai te ajudar a trazer respostas e caminhos mais significativos, em vez dele estar buscando dentro do universo. Uma coisa é a gente pedir para ele planejar a Páscoa usando como referência o mundo. Outra coisa é, dentro da cidade de São Paulo, com o público-alvo X, com um ticket médio Y, com a minha referência do ano passado, que foi de ter vendido tantas unidades. Aí sim ele consegue te trazer mais informações, mais direcionamentos que vão ser mais Bela, assertivos. eu acho que é legal você falar que vai ser tipo assim. É igual uma referência quando alguém te pergunta assim: deixa eu ver do que você gosta aqui, sabe? Sei lá, quem já casou, fez uma festa, alguém mostra, é esse estilo ou é esse estilo? Se você não fala o estilo, a pessoa vai te mostrar tudo que é estilo. Até você falar que não gosta de sertanejo, vai demorar um tempo. Você vai falar assim: não gosto de sertanejo, para de me trazer essa coisa. Então é melhor você adiantar qual é o seu estilo. A chance de você chegar em algo valioso é bem maior e mais rápido, tá? Uma coisa legal. Pô, pedi uma dica para um especialista de marketing. Agora deixa eu ver como é que um cliente de uma confeitaria poderia reagir. Nós estamos brincando de faz de conta, tá? Aí vale a pena a gente lembrar. Nossa, mas esse cliente existe mesmo? Não. Isso aqui é o chat GPT, provavelmente pesquisando na internet o que que é um cliente, tentando. Aí olha só, ele te faz refletir sobre, pô, se esse post for assim, a pessoa pode pensar isso. Ó, legal. Não, vou tomar isso como verdade e vou fazer meus posts baseado nisso. Pode dar certo? Pode demais. Vou te dizer que eu acho que tem chance de dar certo. Mas eu recomendo que você reflita, porque eu tenho uma máxima que é:
O chat GPT cria, você assina e entrega, né? Então, se você entregar algo, é seu, né? Hoje em dia tem uma discussão muito grande sobre autoralidade, direito autoral. Atualmente, ao que eu entendo, né, se você pegar isso aqui, incorporar a uma estratégia de marketing sua, né, essa estratégia é sua. Se ela falhar, você não vai falar que o chat GPT falhou, né? O chat GPT faz parte do motor do carro inteiro. Ô, Então, Bruno, oi. o Sérgio levantou a mão antes. Pode falar, Sérgio. Pode falar, Flávio. Ele pode chegar numa resposta negativa. Olha, por tudo que você me falou, o leite condensado tá caro, o chocolate tá caro, tem muita concorrência, as pessoas na sociedade, o cenário macro estão sem dinheiro, baixo valor agregado. Tudo que você vai gastar, melhor não fazer. Oh, eu vou te falar as minhas experiências, tá? Isso é muito louco porque, primeira coisa, o chat GPT nunca vai repetir uma resposta. Porque a lógica dele é igual um ser humano. Dificilmente um ser humano repete a mesma resposta, só se ele aprender muito bem a responder aquilo várias vezes e tal. Por quê? Porque ele funciona sob estatística e probabilidade. Então ele te dá uma probabilidade da resposta fazer sentido. Se você der a entender que o negativo é um caminho, eu já vi ele responder que o negativo é um caminho. Por exemplo, se eu mostrar para ele, tipo assim, olha, eu deveria ou não fazer a Páscoa diante desse cenário, né? Desse preço que eu preciso, né? Dessa venda que eu preciso. Ele pode sim vir te falar isso, tá? Falar, olha, fazendo uma análise fria aqui, me parece que, né, pelos números, né, pelo que você está colocando, você vai ter que vender tanto, 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 né? Você tem condição disso, né? Ele vai normalmente trazer isso. Eu fiz uma coisa muito louca, que eu botei os meninos da escola que eu dava aula para conversar com o chat GPT por um dia. Essa foi minha aula. Eu falei assim, todo mundo dava chat GPT, vocês vão botar um problema. Teve um menino que saiu me agradecendo porque ele perguntou pro chat GPT por que que o pai dele não voltava para casa, e o chat GPT botou ele para pensar sobre por que que ele estava perguntando isso pro chat GPT. Tipo assim, ele Uhum, não jogou entendeu? Não levou para um uhum, negócio. uhum. Ele Sim, jogou sim. uma reflexão, né? Devolveu a pergunta. Devolveu a pergunta e foi refletindo com ele, né? Tipo assim, cara, você entendeu? No final ele entendeu que ele tinha uma expectativa, tipo assim, ele mandou a conversa, foi super legal assim de ver. Mas eu vou até mostrar pra vocês uma coisa, ele erra, tá, Flávio? Tipo assim, isso aqui que ele tá falando é uma suposição baseada em média. Por isso, quanto mais referência eu trouxer, pensa como uma pessoa assim, pensa como uma pessoa assado, pensa nessas duas pessoas. Me dá um comentário dessa pessoa e dessa. Por exemplo, eu vim aqui e pensei como cliente. Antes disso, eu pensei como estrategista. Né? Eu poderia falar assim: agora pensa numa equipe com cliente e estrategista criando junto. Ele vai criar um mix Entendi. disso. Né? Vai Uhum. lá, Sérgio. Beleza, obrigado. Nada. Era associado a essa pergunta também, que a Flávia iniciou, que você foi explicando, uma grande insegurança que a gente tem, às vezes, é o quanto eu posso confiar na IA. E é claro que cada motor vai ser um pouco diferente, cada LLM pode ser diferente ali também, mas a pergunta é: você, nessa simulação, você pediu que ele respondesse como um especialista de marketing. Será que ele conseguiu trazer um especialista de marketing competente ou não? Que aí eu vou ligar com a sua resposta. Eu pergunto, o especialista de marketing me manda fazer uma coisa, ou em finanças, ou em agronomia, etc. Eu faço aquilo e dá muito errado. Assim, como é que eu vou saber até onde eu posso confiar na ferramenta? E vou finalizar isso com uma pergunta assim. Eu estava pesquisando o tamanho de alguns mercados e usei o Chat GPT e usei o Gemini. Não me lembro como é que foram as respostas, mas um me disse uma coisa, o outro não me disse aquela coisa, estimou não sei o quê, e aí me disse um outro tamanho de mercado que ele não tinha fontes confiáveis daquilo. Aí, na minha cabeça, me deu um nó. Porque, eu fiquei questionando, aquele que me deu a resposta, será que ele tem fontes confiáveis, então, e o outro não tem? Eu pedi para buscar no IBGE e outras fontes assim. Dois, é, aí eu fiquei naquela situação seguinte: bom, esse aqui falou que ele não sabe.
E agora, quem que está certo nessa história? Eu abandonei as duas. Fui eu pesquisar numa outra forma de conseguir. Então, para quem não é nem iniciante, ainda é leigo nisso, que recomendação que você faria numa situação dessa? Que eu contextualizei, falei que eu queria do IBGE, porque não tinha essa informação, mas que um buscou de outro lugar, outro buscou do outro, e eu fiquei na dúvida se as duas eram verdadeiras ou falsas. Então, Sérgio, isso é uma boa pergunta, assim. Eu vou por partes, tá? Primeiro, eu tenho um cara que eu converso sobre isso, que ele sempre, toda pergunta que eu faço, ele fala assim, pergunta pro ChatGPT. Então, você me perguntou assim, pô, como é que esse cara de marketing foi formado? Eu perguntei para ele. Aí ele vai me dizer o que que ele usou como base para formar um especialista de marketing. Aí eu posso inferir, pô, talvez ele não considerou uma coisa que eu queria, talvez ele considerou demais outra coisa, né? Mas eu consigo inferir. E aí eu falei assim, cara, tá, mas de onde você tirou essas respostas, né? Porque você pesquisou na internet, você fez algumas coisas. E aí ele me mostrou os links dele. O ChatGPT evoluiu pra caramba nisso nos últimos 2 anos. As primeiras versões eram horríveis, inclusive ela errava absurdo, muita coisa, inventava. Por quê? Aí voltando na pergunta da Flávia, a inteligência artificial ela é feita para te satisfazer. Ela é igual um Tamagotchi, um pet. Ela é feita para tentar te deixar feliz sorrindo, né? Para que bom, eu tô brincando aqui com alguma coisa. Então ela sempre vai tentar te trazer uma resposta que te satisfaz ao que você colocou para ela. Não quer dizer que isso está certo, tá? Então, por isso que no início o pessoal perguntava assim, quem era Bruno Simões Lana? Aí ele falava assim, foi um importante político de Minas Gerais. Ele inventava uma resposta assim, nada a ver. Você falava, calma aí, não foi. Depois eles foram afinando esse motor, tá? Então, eu acho que a primeira coisa, Sérgio, a resposta é você entender que o chat GPT é como um Google, né? Ele é um motor de pesquisa e ele vai te gerar a resposta mais refinada. Mas você tem a responsabilidade de trazer e de buscar esse motor e também conferir esse motor. Uma vez que você entrega um trabalho, né, na minha visão, que você usou isso aqui, eu tenho que realmente entender se esse marketing aqui tem a ver com as dicas que ele me deu, né? Claro que a gente sabe que na hora H a gente vai ver se faz um sentido e vai entregar isso, assim. Então eu acho que minha recomendação é fazer essas perguntas de aprofundamento de referência. Qual que é o melhor, assim, né? Aí você falou, um me deu uma resposta certa ou errada. O que eu gosto de brincar é que cada motor responde de um jeito cada ação que você faz, né? Tem motor que ele se limita, o chat, por exemplo, o DeepSeek não responde nada sobre revolução, né? Revoluções comunistas. Tudo que você perguntar para ele sobre revoluções comunistas, ele dá a resposta aberta. Ele fala que não pode responder sobre isso, né? Então, assim, tem uma parte bem dúbia, assim, de pensar sobre como o motor é formatado e como que ele aceita isso. Eu acho que cabe a gente continuar a criticidade e pegar o que você falou. O que eu acho que a gente tem feito de errado tem muita tarefa que a gente resolveria melhor pelo site do IBGE do que pela uma inteligência artificial. E às vezes a gente gasta um tempão, realmente eu tenho alguns estudos mostrando isso, o quanto de tempo a gente desperdiça tentando resolver algo que. Eu vou só mudar de posição que eu vou colocar meu computador para carregar. Quanto tempo a gente desperdiça tentando resolver algo que é mais fácil a gente resolver do modo Google, do modo antigo, né? Quantas vezes a gente abre a calculadora para fazer uma conta que a gente poderia fazer na cabeça, né? É mais ou menos isso que acontece, assim. Eu acho que cabe a gente. E mesmo assim a gente vai para a calculadora e erra, né? Esquece de botar entre parênteses a multiplicação antes da soma e aí sai uma confusão. Eu estou Então vendo que acho as que vale. perguntas estão ficando cada vez mais profundas, mas Eu queria vou dar uma para a gente andada aqui. pegar alguns exemplos e aproveitar aqui nosso tempo. Boa, eu vou mostrar para vocês então, ó. Nós já navegamos rapidinho no ChatGPT, no DeepSeek, motores diferentes. Vou mostrar para vocês uma lataria também bem legal que eu uso no meu trabalho para caramba e quem usa Microsoft no computador em breve vai usar. É o Copilot. Isso é um chat GPT que a Microsoft colocou nos computadores dela. Então isso aqui fica linkado ao meu trabalho lá, as planilhas, as pessoas que eu conversei. Então eu consigo perguntar tudo. Olha, quem que eu conversei hoje, quais e-mails eu recebi hoje, quem que eu tenho que responder, quem que eu não respondi. Ele resume e-mail para mim, faz todo um resumo de e-mail, mais ou menos como o Gemini, para quem usa Gmail está fazendo, tá? Ferramenta que eu mais gosto na história, queria recomendar para vocês e vou mandar também o link, é a Suno.
Essa ferramenta ela cria músicas. Ela tá em inglês, mas ela é muito simples, né? E o legal é que tudo que você faz aqui é, ela entende, mesmo sendo em inglês, ela entende português. Então eu posso falar assim: crie uma música para ensinar empreendedores a usarem mais o ChatGPT, não, as inteligências artificiais. Eu vou falar mais, vou fazer igual a musiquinha daquelas de isso, fazer aquelas musiquinhas de escola, né? Mostre as principais LLMs que existem no mercado e as vantagens de cada uma. Então aqui nós vamos fazer uma brincadeira aqui, vai ser um country, o que que nós vamos colocar? Nós vamos botar country é bom. Beleza? Então, vai criar aqui, a Isabela vai mandar para vocês no final da aula. Aqui, ó, tá criando essa música, vai demorar menos de 1 minuto para criar essa música. Nossa, como é que isso pode me ajudar como empreendedor? Eu vou dar o exemplo que eu sofro toda semana. Tem um supermercado na cidade que eu moro que ele é desse tamanho. Ele nunca teria condição de pagar nenhum músico ou até criatividade interna, né, que a gente conhece o pessoal que coordena ele, para fazer um jingle para ele, para fazer uma musiquinha. Esse supermercado pegou esse lugar aqui e fez uma musiquinha, e aí fica na sua cabeça a vida inteira. E aí ele posta no Instagram a música, ele coloca para tocar no supermercado, ele coloca de fundo de um post. Então, eu sei a música, é Super Serra, o melhor lugar. Bararara, e é isso, chama Super Serra, lugar, é, juntos e a família cuidamos do seu Preço lar. baixo de qualidade, você Você pode pode confiar. encontrar. Viu? Vocês veem que não é mentira. Então, ó, você pode criar um jingle pro seu negócio. Todo mundo vai adorar compartilhar, dar risada, pô, super criativo, né? Você pode mostrar uma receita. A Adri pode criar a receita do bolo dela em formato de jingle. Pô, e a Bela depois vai enviar para vocês essa música aqui sobre ensinar empreendendo, que eu não vou pôr aqui para tocar agora. É, criar imagens, né? Alguém tinha falado sobre criar imagens. Pô, criar imagens, o próprio motor ChatGPT cria, mas aí eu recomendo que vocês usem esse coletivo IA. Eu vou mandar para vocês esse site também. Basicamente, é uns cara nerd que tudo que sai de novidade, eles pegam e colocam aqui. E eles dão uma conferida se é bom. Então é legal porque não deixa de ser uma galera filtrando e falando, ah, beleza, aquilo ali funciona mesmo, e tal. Então assim, para que que eu posso usar IA? Né? Para qualquer coisa. Vamos botar aqui carta de amor, ver se tem alguma aqui, né? Pode ser que tenha, né? Ele vai me dar algumas aqui de criação e edição de vídeo, porque ele deve ter um IA por trás que entende o que que carta de amor é, então eu posso fazer um vídeo ou criar uma coisa assim. Então aqui vocês vão conseguir ver e eu acho legal que é o seguinte, toda aquela parte cabeça que eu falei é um convite para vocês navegarem e continuarem acompanhando o que está acontecendo nessa tecnologia. E essa galera aqui, eles postam todo dia, né, uma notícia nova sobre IA. E se você ler essa notícia, você pode ter certeza que você vai estar à frente de, no mínimo, 90% do mundo nesse assunto, sabe? É, de verdade. Oi, Sara. Sabe uma coisa que eu vi? A pessoa dando comando assim: escreva, explique para minha avó, como se fosse para minha avó, como fazer um investimento em ações, tesouro direto, tarará, tarará. Então, explique como se fosse para uma criança, como fazer uma coisa muito complexa. Ele Isso é muito explica. bom. Legal. Não, isso é incrível, assim. Eu vou dizer que eu usei isso hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês rapidinho. Tem algum momento que eu perguntei aqui, olha lá, olha o tanto de chat que eu abri só para consultar sobre essa aula, tá? Pô, eu só dei o que não. Eu até falei com a Bela, né? E eu acho que eu quero entrar nessa parte final aqui, mas vou pular isso então. Que é o seguinte, e eu vou parar de compartilhar a tela. É, o chat GPT, como eu disse, ele é uma pessoa, né? O chat GPT, assim, né? Os motores, eles são um comportamento de uma pessoa. Eles erram, tá? Ah, eu queria mostrar ele errando. Era isso que eu estava pensando aqui. Eles erram e bastante. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês rapidão um erro rápido dele, tá? A gente estava conversando aqui.
sobre a parte de vendas. Aí agora eu vou virar para ele e falar o seguinte, tá? Me sugere 5 vídeos de 3 minutos para assistir no YouTube sobre o tema. Primeira coisa que ele faz às vezes, quando você pede esse intercâmbio de referência, me dá um link. Ele às vezes erra o link, tá? Às vezes ele inventa e às vezes o vídeo tem muito mais do que o tempo que eu peço, por exemplo. É um erro que ele faz. Eu pedi de 3 minutos. Esse vídeo tem de 7 minutos. Não, Bruno, como é que você sabe disso? Fuçando. Porque eu fui pedir pra ele isso. Me dá uns vídeos de 3 minutos sobre um tema que eu quero aprender. Aí ele me mandou um tanto de vídeo. Eu falei, pô, ele não é tão bom nisso. É melhor eu ir pelo próprio YouTube, né? Igual o Sérgio falou. Pô, é melhor eu ir lá no IBGE e buscar o dado direto do site do IBGE, né? Então, assim, eu acho que não demora o final desse ano para ele me falar o melhor vídeo de 3 minutos, ele me falar várias coisas. Mas por enquanto, ele ainda não consegue fazer esse tipo de filtro para mim. O DeepSeek, eu imagino que muito menos. É esse que é a diferença. O DeepSeek está sendo treinado. Então, assim, muito cuidado, né? Eu gosto de falar que o ChatGPT, ele é uma extensão de você. Se você faz uma planilha, essa planilha não é sua. Se você faz uma pergunta para o ChatGPT, essa pergunta se torna sua, né? Essa resposta também, se você lê ela e usa ela, né? Cabe a você também procurar referência, né? Você não acredita em TikTok sem referência, você não acredita em recorte de papel na rua, né? Uma notícia assim, o mundo vai acabar, se ninguém te contar de onde aquela notícia vem, né? O que acontece é que hoje em dia a gente tem uma ferramenta que é muito potente e busca referência em tudo quanto é lugar muito rápido. E a tendência é que ela melhore. Então eu acho que cada vez mais a gente vai ficar com uma confiabilidade razoável, assim, e já temos em alguns níveis de perguntas, tá? Porém, lembra que é seu. Você que vai entregar, não tem culpa do chat GPT, não tem como culpar ele, né? Isso aí, ele é inclusive programado para não sentir culpa. Se você tentar fazer ele ter sentimento de culpa, você vai ver que ele foge. O chat GPT específico, ele não simula ser uma pessoa. Ele não finge que é um namorado, ele não finge que é um relacionamento, porque os programadores deles fizeram esses comandos para ele né, não te enganar. Tem outros, o DeepSeek, esse DeepSeek não faz isso, mas ele deixou o projeto dele aberto. Tem um tanto de gente que copiou o projeto e está criando, seja lá, carro e motor para andar de outras formas, né? Então isso dá um pouco de medo, isso me dá nervo, tá? Aí falando para vocês assim, eu não tem menor resposta sobre um futuro disso, o uso disso. Realmente vai ser diverso e ferramentado, porque vai entrar em tudo que é ferramenta que a gente usa, tá? Outro ponto importante de falar. Não deixa o chat GPT, os motores, os programas fazer o que você gosta, né? Vamos supor que tem uma ferramenta um dia que faz bolo. Em breve vai ter. Alguma coisa já tem, né? Você consegue programar. Mas se você ama fazer bolo, Dri, faz bolo, né? Se você ama dar aula, que é o que eu amo, dá aula. Se você ama montar aula, monta aula. E eu tive uma experiência que eu tava brincando com a Bela que foi, eu fui usando o chat GPT para me dar uns suportes e teve uma hora que eu fui passar a aula pro modelo do olho no olho, que é a planilhinha. Nessa hora, eu mudei a aula inteira. Putz, eu desperdicei tudo que o chat GPT me deu? Não. Eu usei como referência. Só que naquela hora veio o meu superpoder, o porquê que o Bruno gosta. Aí eu falei, putz, tal. E ficou, assim, muito mais legal, na minha visão, do que o que eu tinha planejado, meio terceirizando, né? Ah, o que que o empreendedor deve aprender? O que que hoje em dia uma pessoa precisa? Veste essa persona, veste aquela. Tudo isso foi valioso para minha entrega, né? Mas essa parte, até me lembrei, falei, putz, isso eu amo montar aula, eu amo essa parte de montar o cronograma, que horas vai acontecer cada coisa, para dar tudo errado no final e a gente perder sempre o tempo. Então isso é uma parte bem importante, assim, que eu acho que vale a gente falar. E, rapidão, que eu vou pegar minha colinha agora, tava do outro lado aqui. Deixa eu ver. Ah, e a outra coisa é privacidade e segurança, né? Vocês viram que eu tenho ali compartilhado 2 anos da minha vida, né? Putz, isso é meio perigoso, sendo bem honesto pra vocês. Imagina se alguém pega esses 2 anos da minha vida, né? E o pior, eu tenho certeza que alguém tá pegando, né? Então, assim, um dos motivos que eu pago o chat GPT é porque diz que tem uma política de proteção de dados
a quem paga mais segura. Não quer dizer que ele sai usando o que você usa no gratuito, tá? Mas eu consigo apagar. Então, vez ou outra, eu vou lá e apago algumas coisas. Eu faço isso. Eu vou lá e falo, esquece isso, esquece aquilo, esquece isso, esquece aquilo. Diz ele que apaga, né? Se eu vou saber ou não. Mas eu tô usando tudo gratuito, tá incrível. Tem uma frase na economia que é: não existe almoço de graça, né? Então, se você está usando, você provavelmente é a sobremesa, tá? Se um dia eu for preso, você descobre, exatamente. Então, se você está usando de graça, provavelmente essa ferramenta está usando você. Ah, para de usar? Não, eu acho que é só ser crítico. Pô, eu vou usar aqui uma ferramenta que vai transformar meu rosto num rosto de dinossauro. O que que tem de valor em eu botar o meu login do Google aqui, tirar uma foto minha, entregar para essa inteligência, botar o dinossauro? Ah, sei lá, não faço nem ideia, eu quero muito. Ah, manda ver, faz o dinossauro. Mas só essa reflexão já vai te fazer pensar em cima do, pô, o que que tem por trás? Provavelmente alguém aprendendo com a sua expressão facial. Pode ser, sei lá, né, a marca que está por trás disso para fazer outros programas, né? Essa semana mesmo, semana passada, teve uma coisa assim, né? Um aplicativo que fazia alguma coisa, aí todo mundo escaneou o rosto lá, porque falava que dava uma moeda, dava algum prêmio. E era isso, o pessoal queria informação de rosto para fazer aqueles reconhecimentos faciais, alguma coisa similar a isso. Mesma coisa, estou usando o chat GPT de graça. O que que eu estou entregando para ele? Ele está aprendendo comigo. O chat GPT ele é treinado, ele vai se treinando. Então ele tá treinando comigo. Eu estou ajudando a fazer essa ferramenta evoluir num caminho X, né? Então se perguntem isso, usem isso, não tenham medo de pagar. Eu sou uma pessoa que eu acho que ferramenta avançou tanto nossa vida que se ela for boa, paga. Cancela. Não usou, cancela, né? Usou bem, parará, beleza, né? Eu acho que hoje em dia a gente quer tudo de graça. De graça, sempre alguém vai estar comendo a sobremesa na nossa conta, né? A gente vai ser a sobremesa do negócio, tá? É... Ah, agora eu perdi meu papel de novo, não é possível. Ah, não, tá aqui, ó. Então, beleza. Né? E o que o negócio que tá falando de fazer o que você gosta, que eu acho legal, já que você vai ser a sobremesa, faz a parte que você gosta, que é no mínimo um cafezinho pra você, sabe? Então, tipo assim, usa ele pra ser seu colega de trabalho. Usa ele pra ser seu estagiário, usa ele pra ser uma pessoa que te desperta curiosidade, usa ele pra te provocar, usa ele pra criticar a sua apresentação. Mas se você gosta de fazer apresentação, faz a apresentação. Vai ficar bem melhor, né? E acho que isso é onde eu me apego. Se vocês perguntarem qual que é o futuro, eu falo assim, pô, que a gente consiga, tomara que seja um futuro que a gente consiga escolher fazer o que a gente gosta, né? Esse é o futuro que eu mais desejo. Então, assim, alguém até comentou isso, né? Tipo assim, não sei sobre a substituição de empregos, né? Que tá fazendo muita coisa. Tomara, né, que, tipo assim, a gente tenha um mundo saudável com emprego para todo mundo, mas eu tenho certeza que ninguém ama, talvez algumas pessoas amam, ser, por exemplo, cobrador de ônibus, né? Provavelmente é uma profissão que ela é importantíssima para a economia, ela é importantíssima. Tem muita pessoa no Brasil que tem essa profissão, mas ninguém ama fazer ela, né? É bem possível, a minha tendência que eu começo a olhar as ferramentas vão entrando, eu acho que por esses lados, assim, eu acho que essa vai ser a substituição. Quem já foi em supermercados que já não tem caixa, né? Putz, mas e aí, os caras vão ficar desempregados? Vão. Aí nós vamos ter que, como sociedade, começar a aprender a lidar com esses problemas. Eu fiquei desempregado. Eu tinha uma fábrica de conteúdo, de repente o GPT fazia o que eu fazia por R$ 100 por mês. Eu cobrava muito mais caro que isso, pagava outras pessoas, tinha uma equipe, né? Tinha todo um aparato nisso. Aí cabe a gente entender, mas ao mesmo tempo eu sinto que nós estamos no início. Então, quem agora despertar um pouquinho e quiser olhar para isso, tem muito a beber, seja qualquer o mercado, né? Seja eu um empreendedor, seja eu uma pessoa que quer começar a trabalhar com isso, porque tem produtos hoje em dia, só para quem quer mexer hoje em dia com entrega de inteligência artificial, fazendo lataria, né? Tem uma profissão que paga bem, que é engenheiro de prompt, pessoa que fica só criando prompt para algumas empresas. Depois pesquise sobre isso. Engenheiro de prompt. Engenharia de prompt, tá? Pessoas que ficam criando comandos assertivos para algumas pesquisas específicas, tá?
Assim, turma, acho que a gente já furou o tempo pra caramba e é um tema que eu conseguiria me manter aqui falando sobre ele por horas, né? A Isabela sabe bem ele. E, e eu fico disponível, tá? Eu até falei com a Bela, assim, eu acho que o mais valioso é que vocês depois me procurem essa rede do olho no olho, falem, tô usando para isso, tô usando para aquilo, vocês já viram solução para isso, para aquilo. Vamos junto. É um mercado que, pô, se alguém se disser especialista, é só esses caras que realmente estão trabalhando nisso aí há 10 anos, no mais duvidem, tá? Que é uma coisa de 3 anos, né? Uma coisa que a gente está mergulhando agora. Então, pouca gente tem certeza, saberia apontar para o caminho que vai. E mesmo quem aponta normalmente erra, né? Então, vide o que aconteceu com a DeepSeek aí na última semana, que deixou todos os americanos lá que comandavam isso de cabelo em pé. Sejam curiosos, eu acho que essa é o que eu fui e o que eu recomendo ser em relação a esse tema. O uso vai vir da curiosidade. E não tenham medo, isso não vai substituir o lado humano de vocês. Vai realçar, talvez, com uma equipe que você nunca poderia pagar para você conseguir fazer algumas tarefas melhor, né? Tô falando com uma ótica positiva, né? Agora vem a negativa de todo mundo sendo filmado, reconhecido, sabendo que horas mexeu, que horas saiu, né? Né? É, a gente está aqui gravando o Zoom, usando nossa imagem aqui, sei lá para quê, lá onde é a sede dele. Esse é o mundo, né? Cabe a gente tentar usar a parte boa. Eu abro para se alguém quiser dividir algum pensamento, né? Alguma dúvida. Agradeço demais a presença de vocês, o tempo. É, peço desculpas pelo um pouco do atraso, mas foi pouco, porque eu também recebi a aula um pouquinho depois, uns 10 minutos depois. Então, no meu planejamento, estava 20h34, foi 10 minutos. E nós vamos mandar para todo mundo aí, se fez a inscrição. Nós vamos mandar uma lista de ferramentas que eu preparei aqui para vocês, de usos corriqueiros, né? Mas o coletivo IA, ele é basicamente, né, a curiosidade. E, de novo, né, tem muito vídeo legal. Tava falando com a Bela isso, tem muito vídeo legal no YouTube, sabe? Tem muita coisa bacana, tem muito canal bom. O Sebrae tem aulas boas sobre IA no YouTube. Eu acho que vale a pena vocês se conectarem, né, sobre isso. E mesmo que seja uma coisa que você não entende, fica curioso, usa o GPT, pergunta para ele. Ele vai te explicar, né? E vai te ajudar a entender. Brigadão. Obrigada, Bruno. Queria te agradecer pelas curiosidades compartilhadas. E queria saber se você tem mais 5 minutinhos, se a gente pode abrir para uma pergunta, duas perguntas. Claro. E eu sei que já vieram perguntas profundas aqui durante a nossa conversa, mas se mais alguém quiser perguntar, compartilhar algum pensamento. Uma dica para quem tá com essas dúvidas profundas, Flávio e Sérgio. Façam isso no GPT. Brinca de, tipo assim, jogar esse nível de descarrego para eles, assim, tipo, duvidar dele, falar, cara, pra onde você tá indo? O que que você vai guiar? Você mente pra mim? Você não mente, sabe? Você vai, é louco, assim. Ô, Bruno, uma vez eu vi um videozinho, depois até mando para Bela e o Sérgio te mandarem, da AFD Hype, que é a Dênia, que é um fantochezinho que vende agendas. E tem bastante seguidores, bombou na internet. Que ela falando assim: gente, não se preocupe, a inteligência artificial é inteligência. Ela não vai roubar o seu trabalho, porque ela é inteligente, ela não vai fazer o mesmo trabalho de burro que você está fazendo. E eu sempre lembro desse videozinho quando eu estou mandando mensagem, 1 a 1, para 50 pessoas no WhatsApp. Eu falo, gente, não é possível que eu estou fazendo isso. Nossa, tem uma. Sara, você levantou a mão? Levantei. Porque assim, a gente fica com essa preocupação, né, dessa substituição das inteligências artificiais, mas uma vez eu li falando que o diferencial é porque a gente sente, né? E aí, essa Caramba, sua você fala, falou que eu ia falar, você acredita? Eu tinha anotado isso aqui agora. Vai lá, desculpa. quando você falou que pediu para planejar a aula e você refez toda a aula, então assim, você deu o seu lado humano para o que a ferramenta te ofereceu ali, né? Então é esse que é o diferencial, né? Eu acredito, assim, e é de fato. Ô, Sara, não sei se intencionalmente ou por coincidência citou um cara que eu amo, assim, que é um pensador humano ainda, e que ele brinca que qual que é o limite, o que que define, porque vai chegar um momento que nós vamos ter dificuldade em definir o artificial do real.
Nós estamos perto disso. É louco pensar sobre isso. É meio. E ele fala assim: o que que vai definir isso na visão dele? Eu achei muito curioso que ele falou assim: a dor. Quem sente dor é real. Então, olha que maluco isso, né? Tipo assim, vai chegar tão próximo, a gente vai ter robôs, máquinas, interações, humanoides, seja lá o que for, tão próximo do que a gente é, que a gente vai ter que se questionar isso. Se eu mandar o ChatGPT para aquele lugar, ele fica triste? Espero que não, né? Falar que você não está sendo bem educado, cortês com ele, que existem normas e tal, tarará. Mas é isso, assim. É. Vamos É o aguardar eu para ver real. como que as máquinas vão reagir quando elas tomarem o mundo, Bruno. Se você for o primeiro a ser atacado, a gente já sabe como é que você estava tratando ela É. antes. Não, sai pra lá. Não. É por isso que eu tô morando no mato, porque eu acho que o mundo tá ficando, vai ser difícil com as máquinas. Mas Mas o. só eu complementar uma coisa. Quando Vai eu lá, claro. inteligência artificial, eu sempre cumprimento. Oi, bom dia, Gemini, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Já vou tratando Eu bem. já vi engenheiros de prompt, algumas pessoas que trabalham com isso, com algumas teorias que você fala assim: pensa para me responder. Não me responde afoito. Tipo, alguns comandos assim, eu não quero a sua primeira resposta. Igual você faria com um humano. Tipo, calma, calma, calma. Pensa, respira e pausa. Isso tem diferença. E se você fizer a mesma pergunta com o pensa, respira e sem o pensa, respira, a resposta vai ser diferente. Isso eu te afirmo com certeza. Até porque se você fizesse a mesma pergunta em dois momentos diferentes, a resposta é diferente. Se eu te perguntar o que que você achou de ontem, hoje, e eu te perguntar amanhã o que que você achou do dia de ontem, você vai ter uma resposta diferente. Que seja uma vírgula, que seja o início da frase, que você não vai responder a mesma coisa. E nisso que ele simula muito bem o pensamento humano, né? Pra gente fechar, eu acho que tem uma frase legal, que é: se você tá com medo de substituição, barará, barará, tem uma coisa que me provocou muito nesse início, que quando eu fui substituído, que alguém falou assim: antes de você pensar se você está sendo substituído, pensa que tem alguém usando ChatGPT ou IA para fazer a mesma coisa que você. Então, tipo assim, você é confeiteiro, né? A Dri, que foi minha grande. Putz, Dri, já deve estar difícil aí ser confeiteiro. Agora pensa que tem um confeiteiro sabendo usar bem IA. Puta merda. Pode ser você, né? O convite é esse, né? Que se for você, provavelmente você vai estar usando isso de uma forma legal. Ah, mas eu tenho que usar? Não, às vezes não. Às vezes meu trabalho funciona super bem numa lógica artesanal, numa lógica, né, mais, sei lá, sem precisar disso. Mas o empreendedor, ele lida com muita frente de negócio. O olho no olho, acho que é sobre isso, né? Assim, para quem não conhece o olho no olho ele vai te abrir um leque sobre tudo que o empreendedor lida. Então, normalmente tem uma ou duas coisas que você ama fazer ali no meio. O resto você tem que fazer. Então, acho que a IA vem como uma solução para esse tem que fazer, né? Nessas partes aí. Bruno, muito obrigada pelas nossas trocas de hoje. Pessoal, muito obrigada quem esteve aqui com a gente durante esse período. Espero que estejam saindo daqui ainda mais curiosas e questionadoras. Usem as dicas que o Bruno compartilhou com a gente hoje e amanhã a gente compartilha com vocês esses conteúdos, os sites que ele falou aqui, as principais dicas. É, Resumo da IA, né? O Zoom vai resumir, o Zoom tá resumindo para a gente vai compartilhar com vocês o resumo do encontro, né? Ali Vamos então. ver se vai ser tão bom quanto o resumo que vocês fizeram no caderno. Comparem aí depois. Porque eu vi que a Sara estava anotando alguma coisa. Você vai mandar para a gente essa resposta. O negócio só desenhando na margem aqui, ó, só fazendo desenho. E bom, só para a gente fechar, lembrando que a gente está com inscrições abertas para a nossa próxima turma de empreendedorismo para pessoas reais, para a gente desbravar todas essas funções que a gente não imaginou que teria que fazer quando começou a empreender. Então, se vocês souberem, conhecerem outras empreendedoras e empreendedores que podem se interessar nesse curso, é uma formação completa, são 4 meses de aula, aulas ao vivo. Vocês tiveram um gostinho hoje de um pouquinho do que o Bruno pode compartilhar, mas a gente vai falar de custos, precificação, finanças, marketing, planejamento, estratégia. Então, dentro do curso tem muito mais. E as nossas inscrições acabam no dia 10 de fevereiro. Então, chamem as amigas e os amigos e quem mais puder, se interessar e ganhar com esse conteúdo para participar junto com a gente. E
Muito obrigada mais uma vez pela presença. Antes do muito obrigado, uma foto para a gente fechar. Ah, boa. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer um registro, ou depois a gente pede para a IA montar uns rostinhos aí na frente. Funciona também. Depois é legal, uma curiosidade para deixar com vocês é, cuidado, a IA é a média do mundo. Então a IA, ela é racista. Essa provocação é legal de pensar, tá? Então ela carrega várias coisas, ela pode carregar alguns machismos, racismo, então sempre confira isso. Eu tive uma experiência que eu tirei uma foto com uma turma minha, né, que a maioria da turma era preto e pardo, e ele embranquiçou toda a foto e botou a bandeira dos Estados Unidos na parede. E eu tinha pedido, falando assim, cria uma imagem nossa disso, né? Pô, então lembra que é a média do pensamento do mundo. Se você é diferente do mundo, você quer mudar essa média, né? Uau, terminamos aqui com uma reflexão profunda. Tem uns lados ruins, né? Dá pra gente fazer uma outra aula que é assim, pô, o lado difícil de olhar. O lado que a gente não quer abrir sobre a IA, né? Quem tira foto? Vamos lá. Um, dois e. IA. Peraí, mais uma para garantir. No 3 E tu não do faz IA. ya, Um, dois e. IA! ya. Parece meio ninja, né? Ya. Quase. Valeu, gente. Bem, Amanhã gente, muito vocês obrigado, receberão Bela. esse Obrigado a conteúdo. todos pelo tempo aí. Muito agradecido. Obrigada, Obrigada, Bruno. Bruno. Obrigada a todas. Boa noite, gente.